Boa noite. Hoje eu desejo ler o capítulo 12 de Romanos 1 e versículo 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nesta passagem, são só 2 versículos, mas eles nos mostram tanta coisa que hoje não é mais pregada nas igrejas. Eu sei, irmãos, irmãs, que é desagradável ouvir algo que nós não estamos habituados a ouvir e ainda muito menos a viver. Israel fazia sacrifícios para perdão dos pecados e era uma repetição constante de pecados. E os cristãos pensam que Cristo morreu, verteu o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados e então vamos fazer exatamente como Israel. Vamos pedir perdão e o Senhor perdoa. E assim continuamos 2000 anos. A gente não sabe quanto tempo vai durar ainda à volta do Senhor. Isto quer dizer que a nova aliança e a antiga aliança são a mesma coisa. Mas não é verdade. Nós acabamos de ler aqui que nós temos que entregar os nossos corpos como um sacrifício agradável a Deus. Irmãos, estamos nós realmente cientes do que está escrito aqui? Os nossos corpos servem realmente para ser agradáveis a Deus? Ou para agradar a nossa própria justiça? A nossa própria cobiça? As nossas próprias ambições? Sobretudo, não fale para mim de sacrifício. Porque Deus diz, sacrifício eu não quero. Eu quero misericórdia. Mas aqui se trata de um sacrifício completamente diferente daquele que aconteceu com Israel. Aqui é entregar os nossos corpos. Isto quer simplesmente dizer que todo o nosso ser tem que ser agora entregue a Deus, porque isso é agradável a Ele. Eles não são mais para nós. Noutro lugar, a palavra diz que os nossos corpos antigamente estavam entregues ao pecado e serviam à injustiça. E o Senhor diz que aqueles que estão em Cristo se entregam a Ele completamente, para que os seus membros agora sejam instrumentos de justiça. Como é que isso pode ser? Quando os cristãos apresentam o que estamos a ver,
Só os cegos não veem, porque são conduzidos por outros cegos. Não veem que a outra doutrina chegou nas igrejas por todo lado no mundo. Cursos de psicologia, homens estudados, que fazem do Evangelho um trabalho bem remunerado. Não vê isso, irmão, irmã? Que você mesmo foi seduzida e seduzido por esses homens que não leem a palavra de Deus, aquilo que Deus espera realmente de nós. Os nossos corpos, o nosso ser é entregue a Deus como um sacrifício vivo. É a única coisa que você pode oferecer a Deus, é aquilo que é dele. Ele o criou e o tirou, graças a Jesus Cristo, o seu corpo, sua alma e o seu espírito, onde ele jazia, no pecado, para agora viver para o outro, para agora viver para a justiça. Como é possível ver o que nós estamos a ver nas igrejas e ficar completamente indiferente? É possível porque a igreja está inteiramente, consciente ou inconscientemente, ligada ao mundo. As maneiras do mundo, os hábitos do mundo, sabe? Aquele jeitinho do mundo. Não há sinceridade, não há franqueza. Hoje a fórmula nas igrejas pelo mundo inteiro é que se você diz alguma coisa ao seu irmão, à sua irmã, eles vão dizer: você está-me a julgar. As exortações que Paulo diz e que exortai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. As exortações, os encorajamentos. Avisar o irmão o que ele está fazendo sem ver, talvez. Passa a ser um julgamento. Isso veio, irmão, não do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Quando você vê a sua casa que está a desmoronar, você vai ficar lá? Você vai ficar à espera que ela caia sobre você? E se alguém está ao seu lado e vê, ele não pode dizer nada porque está a julgar você ou está a pensar que você vê melhor que ele. Satanás amarrou os cristãos, a maioria deles. Jesus não se enganou. Poucos entram pelo caminho estreito. Poucos são os que entram, irmãos. Veja o que está a passar no cristianismo no mundo inteiro. Você não vê a profecia de Cristo cumprir-se perante os nossos olhos? A igreja, as igrejas, porque eu não posso considerar isso a igreja de Cristo. Certamente em cada igreja deve haver pouquinhos que são de Cristo. E esses estão lá isolados, no meio de irmãos que na realidade fazem mais parte do mundo do que da igreja. É a verdade, irmão. Todos podem constatar isso. Mas todos fecham os olhos. Não diz nada. Sabe porquê? A psicologia entrou nas igrejas. Mas não se trata de psicologia a palavra de Deus. A palavra de Deus trata-se de pura verdade. E a verdade tem que ser
tem que se gritar bem alto em cima dos telhados para que venha a verdade à luz. Mas Satanás conseguiu, por esses falsos pastores que existem por todo o lado. Não julga o seu irmão. Eles veem como as pessoas vêm vestidas para as igrejas. Eles veem que não veem diferença nenhuma entre as pessoas da igreja e do mundo. Mas os pastores não dizem nada. Mas sabe, o vestuário pode não significar grande coisa se o interior for mau. Mas o vestuário que nós podemos ver hoje quer dizer alguma coisa do que está no interior do homem e da mulher. Irmãos, você já está no mundo e não sabe ou não dá por ela. Pense naquilo que você é e quais são as relações. E você verá se você não prefere ter relações com pessoas que estão no mundo que com aquelas que estão na igreja e que são realmente fiéis e que o desejo delas é de confessar o Senhor. É aquele que o mundo saiba que existe um Senhor que morreu por eles, que o coração deles ele está a arder por Cristo. A maior parte dos cristãos preferem conversas com o mundo. Se você não quer ver, pode continuar. Mas o Senhor vê. Um sacrifício vivo. A sua vida é sacrificada para pertencer a Cristo somente. Ninguém quer um sacrifício vivo. Eu tenho direito de escolher o que eu quero, eu vou para a igreja que quero, eu não acredito nisto, eu não acredito naquilo. Mas essas igrejas deviam todas desaparecer, sabem? Porquê? Porque Cristo está a formar a sua igreja. E as pessoas estão voltadas para os pastores e cada um para a sua própria doutrina e não vai ter comunhão com Cristo. Todos os dias, de joelhos perante Cristo e perante a palavra de Deus que está à sua disposição na Bíblia. Para que Ele revele coisas que estão lá, que você já leu, mas não foi uma revelação para você. Então, eu faço uma pergunta. O que é um sacrifício vivo para você, que é agradável a Deus? Você pode responder para mim? Ele diz que é um culto racional para aquele que está em Cristo. Mas para o homem carnal, ser um sacrifício vivo é completamente irracional. Eu tenho que me sentir bem. Eu posso fazer, eu sou livre. Você vem falar de sacrifício vivo. Eu vou sacrificar a minha vida para agradar a Deus. E que Ele diz que isso é que é um culto racional. Vá pregar isso nas igrejas, você vai ver as igrejas vão esvaziar. Não acredita? Basta ver as pessoas que conseguem seguir em frente e chegar ao fim de um vídeo como este que eu estou aqui a fazer. As pessoas que vão do princípio até ao fim. Porque elas estão à espera de espetáculo. Falar bonitinho. Bem engomadinho. Mas sabe, irmãos e irmãs, isso dura um tempo.
Depois, você não pode seduzir mais ninguém. E a sua hora virá. Eu falo aqui também aos pastores. Agora você seduz. E os jovens correm todos. Mas o dia virá. E eu espero que esse dia venha, que o Senhor os visite, porque nunca é tarde para poder ir para Cristo e não para os homens. Jesus, ele disse aos fariseus: eu venho em nome do meu Pai e vocês não me aceitais. Mas se alguém vier no seu próprio nome, vós aceitais. Mas Cristo diz em seguida: mas eu não busco a glória dos homens. Mas eles buscavam, mas vós procurais a glória uns dos outros. Uma igreja de homens. Glória de uns para com os outros. Ah, pastor, foi tão bom o seu sermão. E o pastor, muito obrigado. Mas se ele não está realmente no Espírito, ele vai se glorificar cada vez mais e vai buscar sempre essa imagem que os outros enviam para ele. Como ele é tão bom a pregar. Sim, irmão. Uma igreja de glória de homens uns com os outros. O Senhor vinha em nome de Deus. Em nome de Deus. Mas eles não aceitaram o Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, irmão, o sacrifício vivo é isso mesmo. Você não vive mais para você. E se você vive para você, então não está em Cristo. Você está a buscar a sua glória e a receber a sua glória dos homens. Irmãos, é só mais algumas passagens para meditar. Talvez você coma alguma coisa desta palavra. Porque esta palavra, sabe, não é para a gente ler, estudar e conhecer de cor. É para comer. Sabe o que é comer? Que bom! Eu como para mim. Não pense que é para aquele ou para aquela. É para mim primeiro e é para aquele que come. Quem não come não vai crescer, não vai passar de criança, adolescente e adulto, espiritualmente falando. É assim também da parte carnal. Tem que comer, tem que beber do Espírito de Deus para poder crescer na graça e no conhecimento, para poder ser um adulto em Cristo, para poder chegar a essa imagem de Cristo como está marcado na sua palavra. Nós temos que chegar à imagem perfeita de Cristo agora. Pare de julgar que vai para lá, para cima, como está, se Deus não o transforma, se eu não sou transformado. O Senhor dá um tempo. O caminho é estreito. Quando entramos pela porta, não foi a chegada. É o começo do caminho. Não é o final do caminho, entrar no caminho. É o começo desse caminho. E sabe, nós não sabemos quantos anos de vida Deus nos dá para poder chegar aonde Ele quer. Ele nos dá um tempo
e faz tudo se nós o deixamos fazer para que nós cheguemos a essa imagem perfeita de Cristo. Seja um sacrifício para Cristo, dando a sua própria vida para Ele e para os irmãos. Mas sobretudo para Ele, porque Ele vai o conduzir nesse caminho estreito que Ele falou. É a sua decisão. O Senhor não o vai forçar. Nem a você, nem a mim. É melhor ir com alegria para Ele, sabe? Porque se você é do Senhor, Ele vai ter que o corrigir. Isso também não faz parte da igreja hoje. Corrigir, o Senhor vem nos corrigir. Não, eu leio a palavra, eu sei, eu enganei-me aqui, agora digo que não é assim, é assim. Não é isso a correção. É que o Senhor quer nos purificar, nos santificar e nos fazer à imagem de Cristo. Está escrito, é isso. Simplesmente. Você só tem que ser um sacrifício vivo, quer dizer que a sua vida já não pertence a você e você a dá como sacrifício ao Senhor. E isso é um culto que é realmente racional para aquele que realmente nasceu de novo. Não se enganem, irmãos e irmãs. Ninguém vai escapar da correção se o Senhor o tem como filho. E Paulo ele diz que é por muita tribulação que nós precisamos para entrar no reino. Sabe porquê? Porque nós somos muito duros de cabeça. Nós resistimos à palavra. E o Senhor nos ama tanto que Ele tem que nos corrigir, como um pai e uma mãe corrigem os seus filhos, porque o ama. Se você não corrige o seu filho, não ama os seus filhos. Então, mais o filho é desobediente, mais ele tem a correção. Deus, Ele não vai até você desfalecer. Mas a correção, ela chegará. Por quê? Porque é a palavra de Deus que o diz. Por muita tribulação, nós entraremos no reino de Deus. Porque nós somos realmente cabeça dura. E continuamos sempre a avançar sem nos deixar corrigir pelo Espírito Santo que está em nós e pela palavra que nós temos na nossa frente. Que Deus vos abençoe.